Hoje, mergulharemos em 10 peculiaridades sobre os costumes femininos no Japão que talvez sejam novidade para você. Em 10º lugar, destaca-se a preferência por calçados um pouco mais amplos. A razão para isso é a prática cultural japonesa de retirar os sapatos ao adentrar uma residência, visando deixar fora quaisquer impurezas e promovendo um ambiente limpo e equilibrado. Assim, um calçado mais folgado torna-se prático, uma vez que facilita o ato de calçar e descalçar. Na 9ª colocação, temos a valorização das fontes termais, ou onsen, pelas japonesas. Esses locais, divididos por sexo, são reconhecidos não só pelo seu papel cultural, mas também pelos efeitos calmantes e curativos que proporcionam. Inclusive, muitos turistas de outros países são cativados por essa vivência singular no Japão. Uma terceira peculiaridade envolve a depilação. É comum entre as mulheres japonesas a retirada frequente de pelos de regiões como braços, pernas e face. Nesse contexto cultural, pelos evidentes podem ser vistos como inadequados. É interessante notar que diversos estrangeiros, ao se integrarem à sociedade japonesa, acabam adotando essa prática. Por isso, caso tenha em seus planos visitar ou residir no Japão, é útil estar familiarizado com esta tendência cultural. Antes do enlace matrimonial, é tradição entre as noivas e suas famílias confeccionar 1001 aves de origami, conhecidas como tsuru. Estas aves de papel são vistas como emblemas de prosperidade, fidelidade e longevidade. Há uma crença de que, ao completar a dobradura de mais de 1000 tsurus, um desejo pode ser atendido. Em outro aspecto curioso das núpcias japonesas, é comum que as recém-casadas assumam a gestão financeira do lar. Frequentemente, os maridos repassam seus ganhos completos para suas esposas. Com esse poder de gestão, muitas destas mulheres estabelecem um fundo para situações emergenciais e, curiosamente, definem um orçamento para os próprios maridos. Essa organização se inicia pouco após os votos matrimoniais. Contudo, após o matrimônio, muitas destas mulheres encontram barreiras profissionais, pois prevalece a ideia de que seu foco se voltará primordialmente para o lar e a prole, limitando suas trajetórias profissionais. Devido a isso, não é raro que optem ou sejam direcionadas a permanecer em casa, zelando pelo lar e pelos entes queridos. No 5º ponto de nossa lista, ser mãe é uma posição de grande prestígio no Japão. O país dá grande ênfase à maternidade, considerando-a uma função de imensa honra. Nesse contexto, o governo oferece um auxílio denominado Chiitsin para mães com crianças de até 15 anos. O montante desse benefício varia entre 30.000 e 45.000 ienes e é depositado a cada 3 meses na conta da beneficiária. Avançando para a 4ª curiosidade, é interessante mencionar que amamentar em ambientes públicos não é uma prática habitual no Japão. Esse momento, percebido como uma troca profunda entre mãe e filho, é geralmente realizado em privacidade. Por esse motivo, muitos locais públicos e comerciais disponibilizam áreas específicas para a amamentação, assegurando um espaço tranquilo e reservado para as mães e seus bebês. Em nossa terceira observação, o encanto pelos elementos kawaii, traduzidos como fofos ou adoráveis, é uma marca registrada no vestuário e nos adornos femininos no Japão. Não é raro encontrar mulheres de variadas idades ostentando peças com traços infantis e ternos, sem receio de críticas externas. Este fenômeno ressalta uma característica única e valorizada da cultura japonesa. No âmbito da moda, o Japão é palco de genuinidade e autonomia expressiva. Tanto homens quanto mulheres usufruem do direito de se apresentar segundo seus próprios gostos, seja através de trajes descontraídos, maquiagens audaciosas ou estéticas mais naturais. A valorização do ser individual prevalece, e dificilmente alguém se tornará alvo de olhares inquisidores por suas opções estilísticas. De forma surpreendente, existe uma particularidade nos laços matrimoniais japoneses denominada Kurtusor Koshou, ou retaliação sutil. Em virtude do papel tradicional das mulheres no cuidado do lar, em situações de atritos ou estresses conjugais, algumas optam por pequenas ações de retaliação. Um exemplo clássico é um marido sendo inesperadamente alvejado por água gelada durante seu banho. Tais gestos, mesmo parecendo brincadeiras, frequentemente escondem reflexões sobre equilíbrio e diálogo no seio familiar. No universo cultural do Japão, muitas residências contam com sistemas que ajustam a temperatura da água, tanto nas cozinhas quanto nos banheiros.
Em episódios de pequenas desavenças matrimoniais, algumas mulheres se divertem ajustando esse sistema na cozinha, cortando o fluxo de água quente durante o banho de seus esposos, ocasionando um abrupto e gelado susto. Um fato curioso é que em muitos lares japoneses, a esposa detém a responsabilidade de selecionar o vestuário do marido. Em momentos de pequenas discordâncias, esse poder pode ser usado de forma jocosa, optando por vestimentas menos apropriadas ou até inserindo recados sutis nas peças. E para os casais que partilham de um senso de humor mais descontraído, algumas esposas aproveitam o sono profundo de seus parceiros para realizar brincadeiras, como fazer desenhos em seus rostos, com a secreta esperança de que ele saia de casa sem antes conferir seu reflexo no espelho. Pode soar travesso, mas quem nunca teve a inclinação de realizar uma pegadinha inofensiva em alguém adormecido? Está se divertindo com estas singularidades? Não deixe de dar um like, inscrever-se em nosso canal e manter-se atualizado para mais conteúdos fascinantes. E agora, na primeira colocação de nossa contagem, mesmo com os estrangeiros constituindo aproximadamente 1% da população japonesa, chama a atenção o interesse que muitas mulheres no país demonstram por eles. Muitas são movidas por uma genuína curiosidade em relação a diferentes culturas e idiomas, desejando expandir seus horizontes e conhecer mais sobre o mundo que existe além de seu território nativo. Um levantamento conduzido pelo site Único revelou que uma considerável parcela das mulheres japonesas sente que os homens locais, em muitos casos, não possuem comportamentos considerados cavalheiros. Os dados do estudo mostraram que 48,3% das entrevistadas sentem falta de cavalheirismo entre seus conterrâneos, 43% gostariam de observar mais manifestações de carinho, 24,7% notaram uma ausência de iniciativa e 17,6% sentem que, em situações públicas, seus parceiros frequentemente as negligenciam. Adicionalmente, 14,5% apontaram características físicas distintas como um elemento atrativo. Muitas vezes, essas particularidades são vinculadas a indivíduos de outros países, o que pode tornar estrangeiros particularmente intrigantes aos olhos de algumas japonesas. Contudo, é fundamental ressaltar que, ao pensar em se envolver romanticamente com uma mulher do Japão, é essencial entender que ela pode ou não se alinhar à cultura tradicional. Se ela optar por seguir tradições, esteja disposto a se familiarizar e respeitar esses hábitos. E você? Já tinha conhecimento sobre estas características das japonesas? Compartilhe suas opiniões nos comentários e, claro, sugira temas que gostaria de ver abordados em futuros conteúdos de nosso canal.